E amigos e amigas, é bom estar aqui novamente com você falando a respeito do tema história. Hoje eu vou falar a respeito da invenção da escrita. Para iniciar o nosso tema, eu preciso destacar algo importante. Tudo o que foi produzido após a invenção da escrita determinou-se história. Tudo o que foi produzido antes da escrita foi vulgarmente determinado como pré-história. Eu já falei sobre esse tema numa aula anterior. É importante aqui pontuar que também é o final de um ciclo de aulas para nós. Essa é a aula de número 7. Então todas essas aulas, as primeiras aulas, elas vieram associadas desde o surgimento das primeiras espécies humanas até o desenvolvimento da escrita. As nossas aulas seguintes, elas vão do desenvolvimento da escrita até a sociedade moderna. Ao longo da história da humanidade, o ser humano ele desenvolveu uma série de suportes. O que é o suporte? O suporte é o local onde ele vai retratar, onde ele vai escrever, onde ele vai pintar a sua arte. Como exemplo de alguns suportes, nós temos o bambu, a casca de árvore, que eram utilizados no Oriente, na África e na América. Temos outros exemplos também, são eles o algodão, a folha de palmeira, o linho, o papiro, alguns derivados de animais e também o uso de metais. Nós podemos citar o bronze, o cobre e o chumbo, que eram feitos lingotes finos, e aí lá naquele local eles retratavam aquilo que eles julgavam ser conveniente e importante. Este daqui é um papiro, uma representação de um papiro. O papiro ele recebe esse nome de uma planta de mesmo nome. Então no Antigo Egito, eles retiravam o papiro, eles beneficiavam o papiro, depois eles transformavam o papiro em folhas finas, e aí eles colocavam seus atos religiosos, eles colocavam tudo aquilo que eles julgavam que seria importante resguardar com relação a esses atos para as futuras gerações. Esse aqui é um outro exemplo de suporte, que é o pergaminho. O pergaminho, diferentemente do papiro, ele é um derivado animal. Ou seja, eles tiravam a pele do animal, eles beneficiavam, faziam uma manufatura com essa pele, e depois eles deixavam ela também, de certa forma, mais fina, produziam um tecido com ela, e lá também eles retratavam o que eles julgavam ser importantes. Tanto o papiro quanto o pergaminho ainda são encontrados ainda no nosso momento. Livros realmente importantes do passado, escritos importantes sobre a história da humanidade, foram encontrados em pergaminhos. Estima-se que aproximadamente 35 anos atrás o homem ele passa a criar os símbolos para comunicar-se. As pinturas nas cavernas, que são conhecidas como pinturas rupestres, você pode olhar lá nos seus livros, elas são a representação desse período, em que os homens eles começam a retratar lá nas cavernas o seu cotidiano. Aqui nós temos uma representação. Então eles produziam as suas próprias tintas do que derivava da natureza, do que estava à mão. É importante destacar que a longevidade dessa arte é incrível. Nós temos cavernas milenares. O Brasil, como eu já citei em aulas anteriores, é um sítio arqueológico riquíssimo em pinturas rupestres. A escrita, ela se desenvolve ao longo de gerações. Então, por que é importante destacar isso? Para que você entenda que a escrita ela não é característica de um único grupo. Que o ato de expressar ao seu cotidiano, a sua vida diária, ou os seus sentimentos, ou os seus atos religiosos, é uma característica de diversas culturas que foram acontecendo simultaneamente, cada uma desenvolvendo uma escrita e uma leitura de acordo com a sua necessidade. Os povos mesopotâmicos, eles receberam o título de terem criado as escritas ideográficas. Então, o que é o ideográfico? Eles criavam pequenos representações daquilo que eles queriam falar. Por exemplo, se eles estavam falando de um grupo de animais, então tinha a representação lá do grupo de animais. Se estavam se falando sobre a comercialização de um jarro, venda de algum produto, então esses produtos eles eram representados. O agrupamento dos ideogramas traziam uma ideia, traziam um conceito.
e a partir daí se criava uma comunicação. Os escribas eram as pessoas responsáveis por guardar esse conhecimento, por resguardar esse saber. Não era um conhecimento para muitos. Um grupo seleto da sociedade, um grupo muitas vezes específico, e aí nós vamos associar também a questão da religião, que a escrita em alguns momentos ela tem um caráter sagrado para alguns grupos. Era um grupo seleto. Por esta razão, esses indivíduos eles tinham um prestígio enorme na sociedade em que eles estavam inseridos. Atribui-se aos povos fenícios uma invenção incrível, que são a escrita alfabética. Por que a escrita alfabética ela é importante? Porque a partir da escrita alfabética, as letras elas passam a ter fonemas, elas passam a ter o quê? Som. A junção dos sons formam as palavras e aí permite uma comunicação maior. Importante destacar que as principais línguas alfabéticas são o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. O latim é importante para nós porque do latim ramifica o português, que é a língua que nós utilizamos aqui no Brasil. E temos também o árabe. Cada uma dessas línguas, de certa forma, contribuiu com o nosso português, mas o latim é a que mais é a estrutura do nosso português. As línguas alfabéticas, elas permitiram o quê? Elas permitiram uma expansão no comércio, um acesso de maior grupo de pessoas à escrita e à leitura. Isso permitiu uma comunicação entre os grupos que antes não existia. Então, a escrita e a leitura saem do grupo de uma elite, saem de um grupo reservado e exclusivo para expandir-se para grupos maiores. E aí, o nosso latim, que se proliferou por diversas partes do mundo, por isso a grande maioria das línguas do Oriente e do Ocidente tem lá o seu pezinho no latim, principalmente as línguas ocidentais. Então, o nosso português, como eu falei para vocês antes, deriva, tem a sua raiz lá no latim. E aí nós podemos dar uma grande contribuição ao Império Romano e a sua expansão. Império Romano, esse do qual falarei no momento mais oportuno. Gostaria de agradecer a você e agora fazer uma pequena revisão. Eu começo lá no início falando a respeito dos suportes que eram utilizados para produzir a escrita. Eu falo que existem diferentes formas de suporte. Eu falo a respeito dos mesopotâmicos e as ideografias, a linguagem ideográfica. Depois eu falo sobre os fenícios e a linguagem alfabética, que traz um elemento novo, sobre a expansão dessa linguagem para grupos diferenciados, permitindo que a língua ela pudesse romper fronteiras. Fica o meu abraço forte para você. Deixa o seu like lá no nosso Facebook. Deixe o seu ok lá na minha página do YouTube. Um abraço forte para você e até a próxima aula.